Olá, turma, paz em Cristo. Então, vamos lá para a nossa segunda aula da nossa disciplina Ética Pastoral. Solicito que os amados abram as suas apostilas a partir da página 3. Nós estaremos falando aí até a página de número 4 sobre os temas que estão inseridos aí na nossa apostila, tá? A proposta nossa hoje é nós falarmos sobre a ética ministerial, os princípios básicos da ética ministerial, a ética na vida pessoal do ministro e outras virtudes que nós vamos encontrar na pessoa do ministro. Pois bem, página 3, o tópico aí é ética ministerial. Leitura devocional, primeira carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 até o 16. Então, nós estaremos aí tratando sobre a ética ministerial. Quando nos referimos à ética ministerial, estamos falando de um comportamento direcionado que é peculiar do ministro e obreiros em geral. Assim, como comumente ouvimos referências à ética médica, do direito e de outras profissões. Assim sendo, essa disciplina rege a conduta esperada de um ministro cristão, tendo em vista que a responsabilidade ética de um ministro de Deus é incalculável. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2. Pois bem, então fizemos aí uma leitura introdutória e nós podemos já de início falar que nem todos serão ministro, porque nós temos dois tipos de chamada: chamada geral ou inclusiva e chamada específica, que é exclusiva. Todos, com relação à salvação, estão inseridos na chamada geral ou inclusiva. Mas para ser ministro do Evangelho, haverá uma chamada específica ou exclusiva, conforme nós observamos nos dons ministeriais na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 11 e verso 12. Então nós vamos introduzir aí a nossa aula falando sobre o princípio da vocação, porque nós destacamos aí na apostila três princípios, básicos para a ética ministerial, ou seja, são três razões. Primeiro, a vocação, né? Então eu coloquei aí, número 1, princípio da vocação divina. O ministro deve estar consciente da vocação divina. Vocação é um termo derivado do verbo latim vocare. É uma inclinação, uma tendência ou habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. Na verdade, a vocação antecede a chamada, uma vez que a chamada ocorre dentro do tempo linear da história humana, ao passo que a vocação antecede ao tempo, acontecendo em Deus antes mesmo da fundação do mundo. A chamada significa ato de chamar, chamamento. Então, resumindo, nós temos aí duas questões a considerar: chamada e vocação. A vocação é uma tendência ou habilidade que uma pessoa tem. Então, Deus chama os vocacionados. Por exemplo, se você tem vocação para o ensino, possivelmente a sua chamada será para a área do ensino, porque Deus vai chamar aqueles que têm habilidades. E aí entra a questão espiritual, o Espírito Santo.
O Espírito Santo de Deus ele vai potencializar essas habilidades que nós chamamos de vocação, ok? Então Deus ele trabalha dentro de uma ordem. Os chamados são vocacionados que devem ser preparados e pós deverão ser enviados, ok? Próximo slide. Ainda na página 3, nós temos aí o segundo princípio básico da ética ministerial. Nós chamamos de o princípio da mordomia, né? O termo mordomia tem sido muito divulgado pela imprensa em geral, para designar regalias no exercício da função pública. Ponto. Entretanto, no contexto bíblico, a palavra mordomia fala da consciência que o crente deve ter de que tudo o que possui vem de Deus, sendo ele apenas um administrador fiel. A fidelidade é decorrente da certeza de que, a qualquer momento, seremos chamados a prestar contas diante de Deus. Por isso, a vida e os seus valores devem ser vividos e administrados sob o ponto de vista de Deus. Pois bem, então quando nós usamos esse princípio da mordomia, nós entendemos que nós somos apenas administradores, né? Paulo vai nos chamar de mordomos, né? Nós administramos aquilo que Deus tem nos dado. Os dons são concessões divinas para o homem. Então nós temos que administrar, né? Administrar os dons ministeriais. Quando nós tratamos aqui de pastores, de obreiros, nós estamos tratando de dons ministeriais. E aí nós somos apenas administradores e deveremos ser fiéis com relação a esta administração, porque a qualquer momento prestaremos contas diante de Deus e nós seremos julgados como nós administramos aquilo que é de Deus. O terceiro e último princípio aí da ética ministerial nós chamamos de o princípio da reputação e da atividade, né? Pois bem, a originária do vocábulo latino reputatione, o termo significa fama, celebridade e renome. O erudito evangélico Samuel Villa realça quão significativo é este termo. Segundo as suas palavras, ele diz o seguinte: reputação é uma das vozes mais sábias que tem em nossa língua. É a nossa fama ou crédito pessoal. É algo que se submete ao julgamento público todos os dias. Reputar é julgar repetidamente a uma pessoa ante ao fórum da moral pública, conforme Atos 6:3. Reputação, nós podemos entender também que é aquilo que as pessoas falam sobre nós. Certa feita, Jesus chama os seus discípulos em particular e faz a famosa pergunta: o que dizem, o que estão dizendo sobre mim? E aí observamos que há várias respostas dos seus discípulos com relação à sua reputação. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado, porque muitas das vezes o que falam de nós não é a verdade, né? Então, mas a reputação no âmbito da moral é de suma importância. Não estou tratando de impecabilidade, estamos tratando de conduta moral, de ética nos comportamentos, no caso aqui especificamente do pastor, do obreiro, do ministro da casa de Deus. Em Atos 6:3 foi bem a questão dos diáconos ali, a escolha foi uma questão social, uma necessidade social da igreja, e aí houve então a escolha dos diáconos. E aí em Atos 6:3 diz: escolheis, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, né? Não estamos tratando de impecabilidade, mas
espera-se, no mínimo, do ministro uma boa reputação. E aí nós vamos para o próximo slide. Vamos para o próximo slide. Nós vamos continuar aí a falar sobre a ética da vida pessoal do ministro. Já estamos na página 4 da nossa apostila. E aí vamos falar da vida pessoal do ministro. Falamos anteriormente sobre reputação, que já é um segundo patrimônio, né? Alguns dizem que reputação é um segundo patrimônio. E aí nós observamos que as vidas públicas e privadas do ministro devem estar em harmonia. Ok? Baseado nisso, fiz aí um resumo nesse slide e colocamos aí dentro desse parágrafo o seguinte: a integridade do obreiro é medida pelo comportamento que ele demonstra em circunstâncias adversas, sem perder o equilíbrio emocional. Os princípios de honestidade e integridade dependem de um compromisso com Deus e com a sua palavra. Ok? Como nós observamos lá Daniel, capítulo 1, né? Ele tinha um compromisso com Deus e com a sua palavra. Então ele propôs, determinou no seu coração não se contaminar com as coisas ou as iguarias que o rei oferecia. Lealdade a Deus e aos nossos superiores. Ok? Então, assim, com lealdade vem a estabilidade. A estabilidade é a demonstração de confiabilidade sob pressão. Inclui disposição de aceitar responsabilidade, tomar iniciativa e perseverar numa tarefa até que ela seja completada. Ok? Vamos lá para o próximo slide. Nós vamos observar aí que nós colocamos aí algumas considerações, ou melhor, 3 questões que nós vamos tratar com relação à vida pessoal do ministro. Número 1. Conservar-se fisicamente e cultivar o seu crescimento espiritual. Né? Observamos que primeiro nós temos que cuidar de nós para depois cuidar dos outros. Você consegue imaginar um doente cuidando de outro doente? Você consegue imaginar um cego conduzindo o outro cego? Então, assim, primeira questão, nós temos que conservar fisicamente e cultivar o nosso crescimento espiritual. Primeiro nós temos que investir em nós e depois... Desculpa aí. Então observamos que, número 1, é indispensável que o líder caminhe ao lado e com Deus na liderança. Para isso, é necessário que o coração do líder seja inteiramente de Deus, conforme 2 Crônicas 16:9. Sendo assim, o líder é uma pessoa que procura com integridade, ou melhor, com intensidade, ter ou possuir uma elevada estatura espiritual. O padrão divino para o líder é extremamente elevado. Para que ele possa atingir o padrão de Deus, é necessária uma obediência plena da parte dele. Seu viver deve ser irrepreensível. O que ele ensina em relação às verdades espirituais da palavra de Deus deve condizer com a verdade. Pois bem, então assim, ele deve primeiro se conservar fisicamente e espiritualmente, cultivar o seu crescimento, para que ele possa, como líder, como pastor e ministro, conduzir os seus liderados, ser um referencial. Não estamos tratando de impecabilidade, não estamos tratando de que ele tem que ser um super-homem, mas ele precisa estar à frente do seu povo, à frente dos seus liderados, né? Porque enquanto ele corre, os seus liderados andam. Se ele anda, os seus liderados param. Então observamos que
de suma importância o ministro entender esse desenvolvimento, né, que ele precisa manter essa elevada estatura espiritual para que possa motivar os seus liderados. Segundo ponto a considerar aí na apostila, com relação à ética da vida pessoal do ministro, ele deve cultivar vida irrepreensível. Já que estamos tratando de ética, de conduta correta de cada indivíduo, mais do que nunca, o ministro precisa e deve cultivar vida irrepreensível. Não é impecabilidade, mas vida irrepreensível. Fugir da aparência do mal, né? Seu exemplo e etc e tal. Pois bem, eu coloquei aí no slide seguinte. Os líderes, que são ministros e pastores, devem possuir uma vida limpa. Isso não deve ser por medo dos liderados, mas sim pelo temor diante de Deus. Por querer agradá-lo. Nas Escrituras, temos um exemplo bastante forte deste padrão moral que o líder deve ter. José se recusou a ter relações sexuais com a mulher de Potifar, não por temer a Potifar, mas por temer cometer tamanho pecado diante de Deus. Gênesis 39, do 7 ao 21. Ter uma vida moral reta é algo que não tem preço, não se pode comprar. Tendo uma vida limpa perante Deus e os demais, o líder terá uma visão clara de seus alvos e objetivos. Será mais fácil para ele alcançar os seus objetivos. Pessoas com problemas de visão procuram um oftalmologista para corrigir o problema. Líderes com problemas em sua vida moral terão uma visão distorcida do ministério. Não mais agirão com clareza. Por isso, é fator primordial ter uma vida limpa, né? Como diz aí fora, ficha limpa, né? Então ele precisa cultivar uma vida irrepreensível. Ser irrepreensível é não ter com que ser chamado a atenção constantemente. Não quer dizer que ele é impecável, quer dizer que ele mantém uma conduta ética à luz da Bíblia, fugindo da aparência do mal, andando na contramão do mundo, né? E aí ele vai conseguir manter essa vida irrepreensível. E, consequentemente, ele terá uma visão correta do ministério. Voltamos a dizer aí a parte final. Líderes com problemas na sua vida moral, eles terão uma visão distorcida do seu ministério. Moralmente falando, o seu ministério, consequentemente, haverá liderados sob a sua conduta que também terão condutas que fugirão da moralidade. Porque se ele tem problemas de ordem moral, há uma grande probabilidade dele aceitar pessoas com problemas morais e não procurar saná-los, curá-los ou libertá-los. Ok? Então, assim, esse é o segundo ponto a considerar com relação à vida ética do ministro. E vamos aí para o próximo slide. Nós vamos observar que o terceiro ponto a considerar a vida pessoal do ministro deve cultivar conduta vitoriosa, né? Eu coloquei aí na apostila o seguinte: o ministro deve exibir diversas virtudes positivas: vigilância, sobriedade, honestidade, hospitalidade e aptidão para ensinar. Ser vigilante significa ser cauteloso e estar sempre alerta, manter a calma em situações difíceis e tomar decisões sensatas é a marca distintiva de uma pessoa equilibrada. Pois bem, então no primeiro ponto que nós consideramos aí, nós estamos falando aí de qualificações de morais.
E no segundo ponto também, falamos aí de qualificações morais. E aqui nós vamos tratar também de vida pessoal do ministro. Cada líder tem sua própria personalidade, né? Então nós observamos que o ser, ele é constituído de personalidade e de temperamento. Personalidade é o modo de ser de cada um. Então cada um, ministro, pastor, líder, tem sua própria personalidade. E isso é inquestionável. Deus respeita e Deus trabalha com vários tipos de personalidades. Ninguém é igual a ninguém, porém, há qualidades pessoais que cada líder deveria ter preocupação. Romanos 12, 3. Um líder deve estabelecer alvos pessoais, né? Então, para que ele possa ter uma vida de vitória, ele tem que se organizar, ele tem que se administrar. Quando eu falo de administrar-se, eu estou falando de planejamento e de organização. Então, ele deve estabelecer alvos pessoais na sua vida pessoal, primeiramente, né? E também estabelecer alvos na vida da igreja e estabelecer alvos na vida dos seus liderados. Ele deve estabelecer alvos para si mesmo, bem como para a sua congregação. Filipenses 3,14. O líder é uma pessoa cuja influência se faz sentir em todos os aspectos, por onde quer que vá. Ele é alvo de observações e por isso há de exercer uma influência na vida das pessoas que o cercam. Ok? Então observamos aí 3 pontos a considerar na vida do ministro, na vida pessoal, que é primeiramente conservar-se fisicamente, cuidar da sua saúde, cultivar o crescimento espiritual, desenvolver, né, estabelecer alvos para a sua vida pessoal e espiritual. Segundo, deve cultivar uma vida irrepreensível, seu exemplo, quando se trata principalmente do âmbito da ética, não é impecabilidade, mas é conduta. Ok? Terceiro, ele deve cultivar uma conduta vitoriosa. Só é vitorioso quem estabelece metas ou alvos, né? O maior exemplo de vitória nós observamos nas grandes competições, nos grandes campeonatos, né? No campo do esporte. Os atletas, eles treinam, eles estabelecem alvos, treinamentos, e aí há grandes sacrifícios, abrem mão de muitas coisas para que naquele grande dia do campeonato ele possa chegar ao pódio. Então nós precisamos também estabelecer alvos pessoais, ok? E aí nós vamos aí para o finalzinho. Nós colocamos aí outras virtudes importantes. No finalzinho aí da página 4, nós colocamos aí outras virtudes importantes na vida pessoal do ministro. Além do que já está na apostila, eu destaco outras virtudes aí baseado nos textos bíblicos e nos exemplos de biografia bíblicas. Pois bem, observamos aí, primeiro, a fé é uma virtude semelhante à de Abraão. Tá aí a referência bíblica, depois vocês passam e façam suas leituras. A obediência, semelhante à de Filipe, em Atos 8, 26, 27. A paciência, semelhante à de Jó, Tiago 5, 11. A humildade, semelhante à de Josué, Josué 1, 1. O temor, semelhante ao de Daniel, Daniel 1, 8. A sensatez, semelhante à de José, Mateus 1, 19. A ousadia, semelhante à de Pedro, Atos 4, 19 e 20. A coragem, semelhante à de Davi, 1 Samuel 17, 32 ao 37, 45. A gratidão, semelhante à de Maria, Lucas 1, 46, 47. E a unção do santo, na primeira epístola de João 2, o verso 2, o verso 20 e 27. Pois bem, concluímos aqui a nossa segunda aula da disciplina Ética Pastoral
que está na apostila na página 3 e página 4. E na próxima semana estaremos fazendo a aula 3. Estaremos tratando aí da ética nas relações eclesiásticas, a ética nas atividades ministeriais, a ética pastoral e vocação pastoral, carreira ou profissão. E na quarta e última aula, nós estaremos tratando aí da ética pastoral na atualidade, a importância da ética pastoral, a ética e a pós-modernidade e a ética pastoral e o discurso da sociedade. E por fim, concluímos a nossa disciplina com o seguinte tema: pastores vocacionados ou profissionais da fé. Amém? Deus abençoe a todos. E estarei colocando aí no grupo uma atividade para que vocês possam fazer um trabalho para ser entregue na próxima semana. E estaremos elaborando aí um questionário para que os amados possam responder algumas perguntas dentro da nossa apostila. Amém? Deus abençoe, tenha uma boa aula e qualquer dúvida estaremos à disposição. Paz em Cristo para todos.